Redação BH News ao vivo, 19 horas e 42 minutos. Vou falar aqui hoje sobre o balaio de caranguejos. 150 milhões de reais foi o que a delação premiada da Andrade Gutierrez, a empreiteira que é aqui de Minas, disse que foram jogados na campanha eleitoral do PT e do PMDB. Foi rachado entre os dois nas campanhas de 2010, 2012 e 2014. Lá em São Paulo, PT e PMDB. Lá em São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, segundo denúncia, merendava o dinheiro a propina da merenda escolar. E ainda há o escândalo dos trens metropolitanos e metrôs de São Paulo, também envolvendo tucanos desde o governo Mário Covas. Portanto, PT, PMDB, PSDB, tucano. Lá no Paraná, depois de colocar a Polícia Militar, isso há meses, num escândalo nacional contra os professores, o governador Beto Richa agora deixou ou permitiu que a PM se envolvesse em um tiroteio com o Sem Terra, 2 mortos e vários feridos com repercussão internacional. Portanto, PT, PMDB, PSDB, mas também tem DEM, tem PSD, são praticamente todos os partidos envolvidos em questões políticas nesse país. Não dá para precisar só um partido. Eu estou falando do balaio de caranguejo pelo seguinte: eu fui como debatedor e fui convidado com muita honra ao programa Palavra Cruzada da Rede Minas, Canal 20. Inclusive, o programa vai ser representado no domingo, às 10 horas da noite, Canal 20 da Rede Minas. Aqui não é mídia golpista contra as outras mídias. A gente pode falar e até fazer propaganda das outras emissoras. Mas eu fui convidado lá para um debate. Naturalmente, a honra não é minha, eu não sou nada. Eu faço jornalismo há 35 anos, como também tenho a minha extensão na poesia. E muitas pessoas falam, olha, tanto na poesia como no jornalismo, ele é divino, maravilhoso. Oh, ele é mais ou menos. Outros falam, ele é péssimo. Isso é o julgamento de cada um, depende do nível cultural, intelectual e do contexto, naturalmente. Mas a honra é minha, a honra foi convidado por causa da BH News TV. Mas lá nesse programa Palavra Cruzada, a apresentadora Ruth Soares, que falou que o pai dela dizia sobre os partidos políticos que era igual balaio de caranguejo quando se fala em corrupção. Você puxa um caranguejo do balaio, vem todos os caranguejos junto um com outros. Infelizmente, são todos os partidos, é o balaio de caranguejo. Sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News dessa sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Se você quiser falar diretamente comigo, mande um e-mail para carlosbarroso@hotmail.com. E falando em polícia, um perigo que corre a população é o marginal assaltante se fingir de polícia. Isso está acontecendo muito mesmo em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em Nova Lima, foi preso um assaltante que se passava por policial para abordar as vítimas. Vaneilson Silva de Almeida foi preso há 15 dias durante uma blitz no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Segundo a polícia, ele estava em um carro roubado e levava uma arma. Ainda de acordo com as investigações, Vaneilson é suspeito de pelo menos 5 sequestros relâmpago na região. Olha, e essa é uma polêmica que já vem de anos aqui em Belo Horizonte. É a situação de ser possível não colocar mesa do lado de fora nos bares. A Polícia Militar confirmou que os bares em Lourdes, no bairro Lourdes, vão retirar as mesas e cadeiras das calçadas antes da meia-noite durante os dias de semana. A
A medida faz parte de um acordo feito em 2011 entre os comerciantes para garantir a lei do silêncio no bairro. A Polícia Militar garante que a decisão nada tem a ver com a violência e que não houve aumento expressivo nos casos de roubo a estabelecimentos comerciais do bairro. Segundo a corporação, a segurança em Lourdes é feita por 5 viaturas, que circulam na região por 24 horas, motos que fazem o patrulha e 2 policiais a pé quando necessário. No primeiro trimestre do ano passado, foram 636 operações no bairro, número que passou para 1.095 neste trimestre. E falando em polícia, em segurança, vamos falar com quem entende e ajuda a gente a entender um pouco disso. Um projeto de lei visa criar a polícia penal. Com isso, os agentes penitenciários teriam autonomia de captura, investigação, escolta e porte de arma. Para falar sobre o assunto, recebemos o Coronel Alberto Luiz, e ele é especialista em segurança pública. Coronel, muito boa noite, prazer em recebê-lo aqui no Redação BH News mais uma vez. Boa noite. E a gente estava um dia desse aqui, eu estava pensando aqui, falando sobre essa questão do porte de arma dos guardas municipais. Agora, esse projeto que você me disse aqui antes do programa, que está na Câmara dos Deputados, também pode dar autonomia a esses agentes penitenciários, inclusive com porte de arma. Não é muita gente despreparada com porte de arma nas ruas, não, Coronel? Na verdade, eu vejo como um avanço necessário, porque os agentes penitenciários, então vocês que estão nos assistindo, saibam que só em Minas Gerais nós temos aí em torno de 17 mil, sendo que 10 mil são contratados, estão lutando, até prosperou-se, o governador mandou chamar no último concurso os excedentes para fazer o treinamento. Então... Não são servidores públicos, né? 10 mil não são ainda, né? Então, até 2018, eles têm um contrato com o Estado. E olha, vamos dizer por que eu digo que essa PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, um avanço, porque os agentes penitenciários passariam, porque ainda não foi aprovado na Câmara, passou apenas pela Comissão de Constituição e Justiça, então é constitucional que, em sendo aprovado, os agentes penitenciários entrarão no artigo 144 da Constituição, em um dos parágrafos, pois eles farão parte da segurança pública. Hoje, eles existem, mas não fazem parte da segurança pública. Então, eles ficaram num limbo. Exatamente, eles não têm nenhuma segurança jurídica, eles não têm nenhum tipo de amparo legal, eles estão trabalhando numa área que é insalubre, trabalhando em presídios com bandidos perigosos de todos os níveis de mau caratismo. Mas lá dentro eles não têm armas? Eles têm o armamento lá dentro, sim. Certo? Mas olha para você ver, eles passam por um treinamento e recebem, como qualquer outro cidadão, o certificado de registro de arma de fogo. Mas eles não podem portar essa arma de fogo por exemplo, fora do serviço como agente penitenciário. Porque como agente penitenciário, ele não tem uma carteira funcional. É a realidade em todo o Brasil e principalmente em Minas Gerais. Ele, ao portar uma arma fora do presídio, é como qualquer cidadão. Ele passou por um exame psicotécnico, ele passou por um exame de treinamento e olha que eu confesso para o senhor e a senhora que estão nos assistindo, eles ainda têm dificuldade em ter o treinamento periódico com esse armamento. E o armamento autorizado para o agente penitenciário é uma arma 38, armas que a polícia, como a .40 utilizado pela polícia, eles também podem utilizar. Há situações muito graves em todo o estado, ou seja, no âmbito federal, não é só no estado de Minas Gerais, não. O Brasil é a 4ª população carcerária do mundo, 600 milhões de presos.
em verdadeiras masmorras nós não medievais. temos infraestrutura. E esses agentes penitenciários, ao receberem esse status constitucional de polícia penitenciária ou polícia penal, esperamos que aí ocorra investimento, treinamento, eles poderão fazer investigação. Hoje, se acontecer um fato no interior do presídio, um preso morreu, eles necessitarão de chamar a polícia militar, de chamar a polícia civil, chamar o perito que faz parte da polícia civil para fazer todo esse trabalho. Eu entendo todos os seus argumentos, mas a polícia militar quer o poder de investigação, está sendo discutido na Câmara, né? Guarda penitenciário quer o poder de investigação e também já está lá sendo discutido. Não é muita gente armada e com poder de investigação, não? Isso aí não acaba trombando, não? Não, eu sou favorável. Eu estou te perguntando como um especialista. Claro, como eu vim aqui, olha, nos Estados Unidos, nós gostamos muito de comparar com os países tidos de primeiro mundo. Eu gosto de comparar conosco mesmo, mas vamos lá. Nos Estados Unidos são 18 mil polícias, 18 mil polícias. Em cada distrito, em cada comarca, em cada condado, lá nos Estados Unidos não se chama nem condado, mas a cada município lá... São núcleos diferentes? São guardas, são polícias municipais. Tem um xerife... Tem, por exemplo, Nova York, a gente vê muito em filme isso, né? O xerife, exatamente. Mas se obedece ao procurador, né? Sim, mas aqui... Isso eu acho interessante. Esta é o controle, esse é o controle externo que todo agente policial tem que ter. O chefe de polícia da polícia de Nova York, ele é escolhido pelo povo. Muito interessante isso. Muito interessante. Então, ele não é um agente político, ele é um administrador. O profissional, com a sua experiência, poderia se candidatar, por exemplo, a chefe de polícia. Sem dúvida nenhuma. E ser demitido. Sim. Eu não estou fazendo o meu trabalho corretamente, ser demitido. Sim, interessante. Porque é um trabalho que tem que ser democrático. Agora, democrático. Agora, o agente penitenciário não pode continuar nessa situação que se encontra hoje. Você não sabe, e talvez você que está nos assistindo também não sabe. Eu não sou um especialista. Eles não têm assistência previdenciária. Se hoje um agente penitenciário for agredido e for morto lá dentro, se eu estou falando que 10 mil funcionários são contratados, isso é de forma precária. Ele, se perder o emprego amanhã, ele sai sem direito a nada. Então, nós queremos sim que ele tenha um status na Constituição, que ele tenha valorização, que possa, inclusive, ser beneficiado a ele escalonamento em termos salariais, em termos hierárquicos, ter alguém que possa administrar a atividade penitenciária e é do próprio sistema. Hoje, muitas das vezes, um político, por indicação de um governador, ocupa a administração penitenciária e ele sequer sabe alguma coisa sobre o sistema penitenciário. Nem sabe por onde passa a penitenciária. Não sabe e não tem como administrar. Então, eu acho que é um avanço. Nós temos que deixar de lado a vaidade, nós temos que deixar de lado o poder. O poder tem que ser para servir ao outro. O agente penitenciário, sendo aprovado realmente essa PEC 308, que está tramitando na Câmara, porque a votação ela tem um foro qualificado. Precisa de duas votações, 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. E eu digo para você, se isso for realmente aprovado, se essa PEC for aprovada, os agentes penitenciários ganham um status para adquirir, inclusive, condições de reivindicar melhores condições salariais. Gente, não tem ninguém melhor do que o agente penitenciário para lidar com bandido. Então, se há alguma fuga, o agente penitenciário poderá fazer a investigação, ir em busca de captura desse bandido. E hoje, o que ele precisa? Acionar a PM. A PM já está sobrecarregada. A Polícia Civil nem se fala. E sem falar que não há investimento na área de segurança pública. Então, eu espero que, além de aprovar a PEC, ocorra um investimento nessa área, porque os agentes penitenciários vão ser valorizados, eles serão melhor
treinados e terão condições de fazer um trabalho de altíssima qualidade. Hoje já o fazem, mesmo sem ter esse amparo que nós estamos discutindo aqui. Eles já fazem escolta aqui em Minas Gerais, a grande maioria lá dentro usa arma. Nós precisamos melhorar a qualificação desses homens e mulheres e dar a eles esse status, inclusive constitucional, que eles não têm. Você falou que em poder, e eu me lembrei de uma frase que um religioso me disse, e olha que eu não sou religioso, Sim. mas que eu gostei muito, que ele disse que o problema do homem, do ser humano, é o egoísmo e a vaidade. Sim. Aí resume o poder, né? É verdade. O poder fica por aí, né? O Sem egoísmo, dúvida nenhuma. a vaidade. Eu acho que nós precisamos manejar melhor as leis e ver nesses organismos que estão sendo criados, como a Guarda Municipal, se prosperar a Polícia Penal, que elas possam ser valorizadas para prestar um melhor serviço ao cidadão. E trabalhem juntas, né? E trabalhem juntas. Porque a PM e a Guarda Civil vivem as Mas, curvas. pois então, é a vaidade, é o poder, é a tolice. Tem que trabalhar Uma coisa não mais tem nada polícia, a ver com outra. Guarda Municipal, Guarda Penal, PM e Polícia Civil, Polícia Federal, todas Todos trabalhando têm que juntas. entender que só existe um patrão. O patrão é o cidadão. O destinatário do nosso serviço é o cidadão. Por isso que chama servidor público. E por isso que é servidor público. Servir o público. Exatamente. Tudo nesse país acontece desvirtuar. Igual você estava falando do balaio de caranguejo. Na Constituição foi um grande avanço nós colocarmos lá como princípio fundamental o pluralismo político. Só que vira de pluralismo político a um balaio de caranguejo. Porque nós avacalhamos, desvirtuamos aquilo que lutamos, né, conseguimos a duras penas, porque antes, na ditadura, que falamos muito, na ditadura só tinham 2 partidos e a votação era indireta. Hoje o voto é direto, secreto, universal. Nós temos que preservar isso. Lógico. Mas aí vira balaio de gato. E quando a gente fala do balaio de caranguejo, balaio você de fala gato, de caranguejo, de gatos, a gente não está se colocando contra a democracia. Sim, não. claro. Mas eu estou dizendo, Barroso... Não, só estou falando isso, que muitas vezes a gente fala de política, a gente tem que pensar isso que você falou. Exato. Que pior é não ter partido e ditadura, né? É aproveitar aquilo que nós conquistamos, que é democrático, que é fundamental, um direito, um princípio fundamental. Quem viola um princípio é pior do que violar a lei. Então, nós temos que aprender isso no Estado Democrático de Direito. Coronel, eu agradeço muito as suas informações, uma boa noite, muito obrigado. Até mais, até outro dia. Tá certo, muito obrigado. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.